começar o nosso terceiro episódio sobre experiência do cliente com a empresária e mentora Bruna Mourão. E nesse terceiro episódio a gente vai falar sobre velocidade com simplicidade. A gente vive uma loucura, uma correria, seja qual a cidade que, né, você que está assistindo ou ouvindo a gente mora, está sempre numa loucura, numa correria. A gente exige velocidade. Eu quero dar alguns exemplos de boas práticas, por exemplo, de velocidade. Eu viajei recentemente por Guarulhos e tinha o Patis, que é uma rede de, não sei se você conhece, de hamburgueria, uma delícia que tem aqui em São Uhum. Paulo, por sinal. Não estão patrocinando não, viu, gente? Inclusive, se quiser patrocinar, estamos abertos aí a patrocínios. Mas eu e o Douglas, a gente chegou não atrasado, mas enfim, foi o horário que deu para chegar e a gente meio que chegou no aeroporto, já no embarque, a fila já estava rolando, mas a gente estava morrendo de fome. E aí estava lá, pedido, eu não me lembro a escrita correta, mas estava lá, o pedido sai em 5 minutos. Se você está atrasado, né, e está morrendo de fome, que era o nosso caso, é claro que a gente foi lá comprar. E a gente chegou lá, não foi atendido em 5 minutos, Hum. né? Foi atendido em mais de 5 minutos. O pedido saiu em mais de 5 minutos. Bruna, como unir velocidade com simplicidade? Olha, uma coisa que eu sempre falo é: ninguém precisa ter uma resposta pronta de imediato, já vir ali com a solução, né, de um minuto para o outro. Porém, deixar o cliente esperando é muito ruim. A empresa perde, porque a gente perde aquele entusiasmo do cliente de falar com a gente e também acaba machucando o cliente. Então, assim, o cliente falou com você, mandou um WhatsApp ali, já fala com ele, por mais que é uma resposta que você vai precisar falar com outra pessoa, demora, mas deixa alinhado, deixa ele se sentir já em atendimento, né? Tanto que nas nossas respostas automáticas no WhatsApp, eu sempre já deixo ali, oi, tudo bem? Assim, para agilizar o seu atendimento, me fala como que eu posso te ajudar? Porque, apesar de ser algo robotizado, eu já dou um sentimento para o cliente que ele já está num atendimento ali, né? Ele não vai esperar alguém ainda falar com ele para saber o que ele precisa. Então, são em pequenos detalhes que a gente consegue garantir essa agilidade. E a gente precisa também ter cuidado de não transformar essa agilidade numa péssima experiência com o cliente. Porque às vezes a gente tem aí diversas plataformas que prometem essa agilidade, mas a gente tem o produto chega quebrado, chega amassado, a comida chega destroçada, o feijão, né? Sim. Já saiu até da marmita. Então a gente precisa ter bastante cuidado dessa agilidade, né, não gerar uma péssima experiência do cliente. Tem um bar que quando eu vou no Rio de Janeiro, a gente gosta muito de ir, que é o Belmonte, que fica ali em Ipanema, não sei se você conhece. Gente, ali para mim é um exemplo de atendimento, de agilidade com simplicidade. Lógico que cada cliente sente de uma forma, Sim. né? Mas pelo menos todas as vezes que eu já fui lá, é assim, eles estão passando toda hora, estão passando ali a coxinha, a prata da casa lá é o bolinho de feijoada, que é uma delícia. Mas eles estão o tempo todo ali, ó, passando com agilidade, com rapidez. Você já tá cheio, mas o atendimento deles é tão rápido, quando você vê, você já tá com um bolinho de feijoada ali, e, meu, já que tá aqui, vou comer mesmo. E eles faturam com Sim. certeza muito, muito com essa agilidade. E uma vez eu Sim. chamei o gerente para conversar, curioso e chato do jeito que eu sou, para entender essa agilidade com simplicidade desse bar. E ele me explicou. Primeiro, há uma rotatividade muito pequena, um turnover muito pequeno dos funcionários, e que isso é muito importante nas Sim. empresas, porque você, quanto mais turnover, que é contratação, demissão você tem, você acaba perdendo muito tempo treinando os novos Sim. colaboradores, né? E Sim. tempo de treinamento requer ali um atendimento mediano, É, né? Porque você está verdade. treinando. E lá eles trabalham com um turnover muito baixo, fazendo com que eles consigam treinar esses colaboradores e eles vão direto ali para a prática. Então, é uma rotatividade pequena de colaboradores, fazendo com que eles consigam treinar de uma forma muito eficaz esses garçons, os atendentes e principalmente que me chamou a atenção que ele falou que cada um sabe seu papel. Tem o cara que passa, tem o cara que, ou a moça que anota ali na hora o pedido,
para eles também, né, não perderem ali aquele faturamento. Então a pessoa entrega o salgado, a outra anota e já vem em seguida a outra pessoa com a bebida. E é Sim. essa rotatividade, onde cada um sabe o seu lugar. Onde está, dentro da experiência do cliente, o lugar de cada um? Eu falo sempre assim: cachorro de dois donos morre de fome. Então, eu procuro nas minhas empresas colocar papéis muito bem definidos para cada um. Apesar de serem pessoas de uma determinada, da mesma área, né? Eu sempre tenho um cronograma ali de atividades onde cada um sabe o que precisa ser feito. Porque fica mais fácil para a gente cobrar, saber se está sendo executado ou não. A pessoa garante mais agilidade ali, porque ela faz aquele trabalho todo dia com excelência. Quando a gente deixa muito jogado e espera que a equipe vai fazer, isso é ilusão, né? E quando a gente também quer garantir essa agilidade, foi o que você falou. A gente tem que pensar em, às vezes, não fazer também conta besta, né? De, poxa, eu vou colocar, eu quero uma agilidade na minha empresa, mas eu trabalho só com um atendente. Eu vou conseguir garantir um atendimento bom, uma agilidade, porque a gente acaba sobrecarregando a equipe e a equipe tem ali um limitador, né? Então a gente também tem que saber assim quantas pessoas eu preciso para minha equipe para atender, para colocar ali, ter um bom atendimento, porque senão a gente acaba sobrecarregando e esperando que uma pessoa só faça a mágica, né? E também a importância de cada um saber o seu papel, é que não fica um jogando pro outro, né? Porque às Exato. vezes você vai numa loja, e que já aconteceu isso comigo é uma rede Decathlon, né? E aí, gente, ih, tô falando nome, gente, vou ser processado, meu Deus. Enfim, mas é verdade, gente, me contratem para dar treinamento aí para vocês. A pessoa tava ajeitando a roupa na parte de roupa de camisas de academia. Eu fui pegar uma informação, a pessoa falou: ai, mas eu não sou desse departamento. Você tem que. Aí ela olhou assim, não tinha nenhum vendedor. E ela nem se propôs, ela vou atrás de um vendedor. É, Então, por que você estava ali? sim, Então, quando a gente divide tarefas, é, duas coisas importantes, vê se você concorda comigo. É importante a gente dividir tarefas, sim, onde cada um sabe quem deve ser cobrado por isso, mas também cada um não tem que ser também um pouquinho do povo, de saber um pouco de tudo, sim. para neste caso, onde eu estava pedindo a informação, ela não jogar para um fantasminha? Com certeza, com certeza. Até mesmo se a pessoa falta, né? Ou sai de férias, tem isso também. Vira e mexe ali, a gente faz algumas alterações, escalas de final de semana, para todo mundo saber fazer um pouquinho. Tem sim ali os responsáveis pelas atividades, mas todo mundo consegue se ajudar de alguma forma, né? E mesmo que não soubesse ajudar, eu acho que a pessoa tem que pensar em como empresa, né? E não, esse daqui não é meu, então se vira lá com outro. Então, minimamente, assim, repassa a dúvida, pega a dúvida do cliente, vai você atrás dessa informação, né? E eu costumo falar dentro dos treinamentos que eu faço para a área comercial, que não tem prazer maior quando o cliente fala: eu não comprei, ele me vendeu. Uhum. Isso tem total a ver com a experiência do cliente. Uma vez eu tinha, junto com a DMA, um grande abraço ao Almir Nogueira Júnior, já convidei para ele vir aqui, disse que não quer vir, que não gosta muito de aparecer, é um grande parceiro meu, e a gente estava fazendo um evento comercial numa concessionária, uma semana inteira de acompanhamento de vendas. E aí eu fiz um treinamento de demonstração 360 do produto, no caso do carro, né? E aí fiquei tão feliz que o vendedor chegou junto com o cliente na mesa que eu estava e falou: olha, Elano, aí falou, apontou pro cliente e falou: diga, por favor, o que que o senhor me contou, o que que o senhor me falou agora. Ele falou: olha, eu não comprei esse carro, ele que me vendeu. Uhum. E o vender está completamente relacionado à experiência que a gente gera para o cliente. E Sim. principalmente na emoção que a gente coloca naquele atendimento. Uhum. Eu costumo falar da tríade ERA, que é a emoção, razão e ação, que em um outro momento a gente vai falar aqui sobre isso, que o nosso tempo já está estourando. Mas tudo é a emoção que a gente coloca no que a gente está fazendo. Você concorda com isso, Bruna? Que Exato. a experiência do cliente ela está relacionada ao detalhe e vai se destacar esse ano de 2026. Quem se está se preocupando nos detalhes dessa experiência do cliente
e principalmente na emoção que a gente dá nesse atendimento? Sim, porque na hora que a gente vai vender para um cliente, a gente precisa muitas vezes fazer ele enxergar o que ele não está enxergando, né? Às vezes ele não está vendo ali um benefício, uma necessidade, e o vender não é empurrar, é a gente fazer ele enxergar que ele precisa daquilo. E aí uma coisa também que, apesar de não ser algo totalmente assim da área comercial, é o pós-atendimento, né? Por exemplo, nas minhas empresas, a mesma equipe que faz o pós faz a venda também. Então, eu sempre falo, não adianta vocês focarem somente em vendas, em ali a parte comercial, se você não faz um pós-atendimento. Porque às vezes é no seu pós-atendimento que a pessoa vai gostar tanto de como você soluciona a vida dela, que depois ela vai querer comprar com você, vai querer indicar um amigo, né? E eu sei que tem empresas que têm uma área que é só pro comercial. Só que é horrível também esse sentimento de tipo, pô, o comercial ali te atendeu super bem, tirou todas as suas dúvidas, conseguiu fechar o pedido e depois o cara nem te responde, né? Uhum. Então tem que ter também essa mentalidade de vendi, mas assim, não, o pós-venda não é comigo, mas como minimamente eu posso ajudar, fazer uma ponte, né? Porque é isso que vai fazer uma recompra comigo. Sim, porque o cliente ele te tem como referência, então ele vai sempre procurar por você, Sim, né? Muito bem colocado. Eu costumo também falar que o pós-venda ele acaba sendo até mais importante do que a venda, porque a venda já exato. aconteceu, né? Para a gente encerrar esse terceiro bloco, esse terceiro episódio, a gente vai rapidinho para o quadro Tá na mídia, tá no Podier. E saiu aí no portal G1 um ranking, né, um estudo de uma empresa norte-americana de serviços financeiros que aponta São Paulo, que é a oitava cidade mais estressante do mundo. No topo do ranking aparece Nova York, nos Estados Unidos, Dubai, né, Dubai e Cidade do México também. Como é que a gente pode, Bruna, driblar esse estresse num atendimento? Como assim? Eu fazendo um atendimento? Exato, a pessoa tá ali super. Eu preciso para agora, eu preciso para hoje, é a minha vez e tudo mais, resolva. E aí você tem toda ali uma para seguir um roteiro, para seguir com o cliente, como driblar esse estresse Sim, diário num atendimento, porque nós, enquanto atendentes, a gente acaba sendo muitas vezes um psicólogo do cliente, exato, né? exato. A gente acabou de passar por uma Black Friday e é um exemplo claro disso. Ali existe muito volume de vendas, muitas pessoas ali no balcão querendo fazer a compra, né? E eu acho que mais do que a rapidez, a gente atender o cliente, a gente ter calma. Então é o que eu sempre instruo minha equipe, você tem que ter calma. Você colocar o cliente no seu ritmo. Lógico que você tá vendo que o cara ali tem horário, tá apressado, você não vai também fazer um atendimento ali muito devagar, mas se você precisa minimamente ali que ele espere um pouco, vai colocando ele no seu ritmo. Porque senão o atendente também acaba se estressando, faz coisa errada, atende de uma forma ruim, né, o cliente, e a experiência não é boa. Então, o atendente ele tem que ter muito essa inteligência emocional de respirar e depois ali fazer o que ele precisa fazer, né? Boa. A gente vai ficando por aqui nesse terceiro episódio. Na próxima terça-feira tem mais, tá aqui embaixo para você seguir e compartilhar. Até a próxima semana.